Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a um vídeo, mais um vídeo do canal Sentir para Fluir. No vídeo de hoje, como eu dei um spoiler no short, ele vai falar sobre os espinhos da injustiça. O que é? Apresenta-se uma situação contrária aos seus valores, aos seus princípios e à equidade. Aqui, a vida está te mostrando uma oportunidade que é diferente daquela que você sempre sonhou, que você sempre idealizou. Mas é uma oportunidade, tá? E como que eu sei que é uma oportunidade? Porque essa carta, ela tá dizendo que por trás desses medos, por trás desses senões, que o seu cérebro vem colocando, o seu ego, sua mente racional vem colocando para você, tá aqui seu sol brilhando, pulsando, Então, o que tá impedindo a sua vida de fluir, de acontecer a maneira que você espera, são os seus medos, são os seus padrões, E logo depois também saiu essa carta que eu mostrei no shorts, que é a excitação dos medos. Que é deslacerada pelo próprio medo, limita-se nas suas ações e nos seus projetos. Então, assim, é tão difícil eu acreditar nesse novo caminho, é tão difícil para mim acreditar que eu sou capaz, que algo vai se abrir, que eu me paraliso, que eu me sufoco, que eu me limito nas minhas ações. Tá? Que eu impeço, que eu cubra essa minha luz, porque a luz está lá, ela está pronta para você acessar. A gente só precisa romper com o medo, Assim que eu rompo o medo, esses espinhos caem, E a luz nasce e tá te pedindo um pouquinho de fé só, sabe? Um pouquinho de confiança nesse caminho que é tão distinto para você. Porque se você tiver esse pouquinho de confiança, você vai começar a ver pequenos raios de sol. Os medos, eles são desfeitos em um processo. Claro que são. Mas você já está trabalhando nisso, você já tirou muitos espinhos. Tanto já tirou e plantou sementes que você sabe qual é a oportunidade que está na tua porta agora. Ela pode não ser a que você idealizou. Ou como você idealizou. Mas ela é a oportunidade certa para você se conectar com a sua fonte, E aqui também veio a carta do 8º campo de cura, que fala interdimensionalidade e viagens no tempo. O preto aqui me remete ao sombrio, ao medo, ao que está escuro na gente, ao que está escondido no nosso subconsciente. A gente está trabalhando medos que às vezes a gente nem sabe que a gente está trabalhando, E quando a gente está perdido nesse processo de autocura, perdido na busca, Você está aqui, você é um buscador, você está perdido na própria busca de autocura, que a gente mexe muito nas nossas linhas, ancestrais. Naquela questão do tipo, ancestrais no sentido daquilo que eu herdo da minha família, mas lembrando que eu sou toda essa família e eu herdo dessa família aquilo que ressoa com a minha alma. Aquilo que ressoa com os aprendizados dos meus registros akáshicos, com o aprendizado dos meus registros de alma. E quando eu estou mergulhada nisso, eu acabo esquecendo, que cada luz é uma forma de amor. E essa luz, ela está conectada com a sua luz interior. Essa oportunidade que está se abrindo, que está sendo contrária àquilo que você idealizou, ou que você não está julgando, não veio como você quis, ela é a luz para a sua jornada. Ela é a porta que se abriu. E você tem que confiar que essa porta que se abriu está repleta de amor, E que é sim, por através dessa porta, gente, que coisa linda, Porque tem essa carta toda preta e de repente eu tenho uma carta de luz. E logo em seguida sai essa carta, que é quando eu ilumino o meu mental, quando eu acredito na oportunidade que me foi dada, que é quando eu coloco luz. Quando eu tiro os meus medos de jogo, eu enxergo a minha luz.
E quando eu enxergo a minha luz, a mensagem dessa carta, eu entro no código do meu destino e começo a projetar a minha vida que eu sempre sonhei, né? Aqui me lembra muito uma jornada. Uma jornada de autocura. Em que cabe a mim aceitar as oportunidades que são me dadas. E eu só não aceito essa oportunidade, eu só não vejo ela com os olhos da luz por medo. Medo de agir diferente, medo do sucesso, medo de não dar conta, medo do fracasso, são tantos medos juntos. Né? E aqui me vi forte também o medo da competição. Porque quando a gente tem medo do fracasso e do sucesso, é porque a gente está competindo com o mundo à nossa volta, né? E com nós mesmos. Então, assim, o medo do fracasso, ele pode ser transmitido como medo do tipo, e se eu não der conta? E se eu errar? Cara, por trás de todo fracasso tem um aprendizado. E o medo do sucesso? E se o sucesso me subir a cabeça? A gente tem esse lado, é uma luta conosco, né? Nós conhecemos as nossas sombras, é por isso que nós temos medo. Mas a partir do momento que nós criamos consciência desse nosso lado sombra, né, desse nosso lado que não nos agrada, nós temos as ferramentas necessárias para agir conscientemente. Né? E o agir conscientemente aqui é agir de acordo com a nossa verdade interna. É deixar esse meu lado adormecido, é saber que ele está lá. E sempre que eu sentir que ele vai, por exemplo, eu acreditei que todo rico é soberbo, é superficial. Se eu me tornar rica, eu vou ser assim. Não, isso é uma crença limitante, né? A gente foi criado socialmente assim. Ou porque você já foi rico e perdeu tudo por soberba, enfim. É um momento tipo, você não é mais a mesma pessoa. Você não vibra de acordo com o ambiente ao seu redor. Você criou consciência desse padrão, ou de atitude ou de crença limitante. E a partir do momento que você cria essa consciência, você está apto a agir diferente, tá? Você está apto a se orientar e a se expressar de forma diferente, mais conectada com a sua essência e distante da sua sombra, tá? E aqui me veio, né? Não sei se dá para perceber, mas como a sombra, ela vai perdendo o tamanho dela. É como se aqui fosse tudo escuro. E aí você aceita, começa a ver luz e ela vai diminuindo. Até chegar o momento que aqui é o azul, ó, ela tá bem pequenininha. Você já conhece as suas emoções, né? Aqui a saga me remete às emoções. Você já conhece essas emoções, você já conhece a sua força pelo dourado. Então você diminui a sua sombra. Você coloca ela no lugar dela. E isso passa a ser uma dança da vida, tá vendo? Os movimentos que a sombra está fazendo. A sua sombra começa a se abrir para a luz, a dançar com a sua essência, né? Essas cartas são lindas. E aí, quando eu começo a fazer isso, é natural que eu tenha distribuição de energia, né? Pelo meu corpo, pelo meu chakra, pelas pessoas ao meu redor. Eu começo a fluir com a vida. É quando eu integro, né, a luz e a sombra. É quando eu me aceito ser quem eu sou, me conecto com a minha fonte. Fonte que até então estava escondida, né, pelos meus pensamentos limitantes. Olha o sol aqui, o sol aqui. Ela percebe que ela e o sol fazem parte do mesmo ritmo, que eles estão conectados. Então é isso, é uma jornada que você se permita perceber que você está conectado com a sua verdade, né, suprema. Outra carta que aparece é o que você se conecta com a sua verdade suprema. Esse roxo fala de transmutação. Você transmuta padrões, você transmuta crenças, né? Você começa a receber a sua verdade suprema, você começa a se alinhar com as energias do universo, né? E quando eu faço isso, eu me conecto com a minha mente divina, né? E com a ordem perfeita das coisas. Por quê? Porque eu começo a aceitar a minha verdade interior. Eu começo a aceitar que o meu perfeito é diferente do perfeito do outro. Ou daquilo que eu acreditava ser perfeito até ontem. Né? Eu começo a acreditar na mudança.
Quando eu começo a acreditar na mudança, acontece uma grande limpeza na nossa vida, uma grande limpeza de padrões e crenças limitantes. Isso vai ser guiado pelas suas emoções, tá vendo? A água vai ser guiada pelas suas emoções. E aí isso entra num fluxo, essa onda vem com tudo, vem num fluxo. E quando você menos perceber, elemento terra, enraizamento e fortalecimento. Você já está enraizando uma nova realidade. Você já está materializando aqui na matéria, aqui no 3D, né? Na terra, esse seu novo ser, essa sua nova essência. E quando isso acontece, eu começo a desviar a minha energia negativa, a minha energia dos meus pensamentos e crenças e medos passados, né? E começo a transmitir a positividade da minha essência. Quando eu transmito a positividade da minha essência, eu encontro o caminho do meio, né? O equilíbrio do yin e do yang. Por quê? Porque eu compreendo o porquê do meu padrão antigo, o porquê da minha crença antiga. E quando eu compreendo isso, eu me perdoo. Quando eu me perdoo, eu me curo, eu me liberto, né? E lembrando que esses padrões, essas crenças, elas foram ativadas por outras pessoas durante a nossa jornada. Então, ao me perdoar, ao olhar com uma outra maneira, eu também começo a perdoar o outro. E quando eu faço isso, eu também liberto o outro, né? Eu liberto o outro dessas minhas energias densas. E automaticamente me liberto das energias densas do outro lado que me conectam a ele. E logo, eu só consigo transmitir o quê, gente? A minha verdade suprema, a minha energia divina. Nisso, todo mundo é beneficiado. Todo mundo cresce, todo mundo evolui, né? Todo mundo está aberto. E aí eu encontro o meu caminho do meio. Um caminho em que a dualidade entre sombra e luz não existe mais, né? Eu encontro um caminho em que eu me integro, né? E que eu aceito que eu sou luz e que eu sou sombra. E que sim, a minha luz e a minha sombra, né? Podem e devem dançar com a energia cósmica, com a energia da matéria. Porque uma me ensina aquilo que eu fui e que eu não pretendo ser, né? A outra me ensina aquilo que eu sou de verdade. E é nesse equilíbrio, né, que eu entro no código do destino e no projeto da minha vida. Aqui eu acho que acabou a mensagem. Eu vou tirar uma mensagem dos anjos, vai ser específica para alguém, tá bom? Se você sentir que ressoou no seu coração de alguma maneira, aproveita. Venha a integridade. Ok, podia tirar outra, ó. Seja flexível, pero sobretudo honesto contigo mesmo. Assume as tuas crenças e valores e os demais irão crer em ti. Então é aquilo, eu preciso me aceitar, né? Em luz e em sombra. Eu preciso ser flexível diante das oportunidades que a vida me dá. Porque cada oportunidade tem uma luz, tem uma forma de amor e de amar o outro e a mim. Tá bom? Mais uma. E é nesse momento, uma nova ideia surge no seu interior. No interior do teu coração. Como se fosse um doce sussurro. Escuta e atua. Segue a inspiração que te chega. E essa inspiração te chega de cima. Então é isso. Isso é inspiração, tá? Que aqui veio pra ficar. Vou tirar mais uma, tá, gente? Pra finalizar, que veio aqui, ó. Quando você estiver nesse campo de inspiração, tá a mesma cor, ó. Fica até arrepiada. Verde, verde. Você entra no quarto chakra da cura, que é a intimidade. Quarto chakra da aura, que é intimidade e cura. É quando você se permite ser vulnerável.
E a primeira pessoa que a gente tem que se permitir ser vulnerável é com a gente mesmo, é com nós mesmos. Quando eu me permito me olhar, me aceitar, a opinião do outro não me importa tanto, tá? Aliás, não me importa nada. Por quê? Porque eu tô curada. Eu entendi o porquê que eu agi assim, eu entendi o porquê que eu fui assim, eu transmutei essa energia dentro de mim, tá? E é nesse processo de transmutação, de aceitação e de integração que o meu sol começa a brilhar. Que as portas da minha vida começam a ser escancaradas mais. Mas eu preciso me permitir olhar aquela porta que se abriu com luz, com amor. E não deixar que os meus pensamentos, que as minhas crenças limitantes me impeçam de dar um próximo passo, porque ela é diferente daquilo que eu idealizei. Tá bom? Vamos nos permitir nos jogar nessa jornada. Porque toda a mensagem que chega para você que está me assistindo também chega para mim. Então, gratidão à nossa egrégora espiritual, gratidão aos nossos mestres e mentores que nos conectaram. Gratidão a esse momento, gratidão a essa conexão. Se você gostou, curte, segue o canal, se inscreve, compartilha se você achar que essa mensagem pode ser útil para mais alguém, tá bom?